é possível. Será que deu ruim? Nova política do Itaú para cartões de crédito inativos e transações que não sejam de compra de bens e serviços. Vamos lá, vídeo direto ao ponto, sem enrolação e sem edição, do jeito que vocês gostam. Primeira coisa, se você é cliente do Itaú, você possui algum cartão de crédito do Itaú, provavelmente você recebeu esse e-mail aqui, ó. Fique atento às novidades sobre o contrato do seu cartão de crédito. Aí o coração já começa a ficar, né, batendo mais forte, já começa a pensar em milhões de coisas, começa a fazer umas suposições malucas na cabeça, porque a gente já não aguenta mais receber notícias ruins. Aí a gente, óbvio, já quer olhar o contrato, só que quando a gente abre a página do contrato, tem 14 páginas. Aí, óbvio que você já perde um pouco o interesse de ler. Eu tenho certeza que você já estava esperando um vídeo nosso aqui também. Aqui ele fez um resumão, tá, de algumas modificações e mostrou lá a cláusula que você tinha que consultar. E eu vou trazer aqui desmiuçado para vocês. Então, primeira coisa, essas modificações que eu vou trazer aqui vão ser a partir do dia 8 de agosto de 2023, então fiquem tranquilos. E antes também de ficarem nervosos ou alguma coisa do gênero, já posso adiantar para vocês que não houve assim uma mudança gigantesca que vai mudar tudo, vai acabar um benefício incrível do cartão ou algo do gênero. Fiquem tranquilos que isso não vai acontecer. Mas, mais uma vez, a minha opinião é que isso é consequência de um problema que eu já venho alertando aqui há bom tempo no canal. É a questão da inadimplência que está crescente. A gente pôde observar isso nos últimos demonstrativos financeiros de alguns bancos, que inclusive eu trouxe para vocês aqui no canal. Tá? Inclusive um deles é do Santander, teve uma queda de lucro de 46%, se eu não me engano. Vai estar aqui em cima nos cards, que eu recomendo vocês olharem para entender como é que funciona o demonstrativo financeiro de um banco, porque tem ligação direta, primeiro, com o mundo dos cartões de crédito milhas aéreas, com bancos, que quem hoje não depende de um banco, e também um terceiro item que, na minha opinião, é até mais importante que esses dois, é que os bancos, né, o resultado dos bancos é claramente um termômetro do que está acontecendo na economia. Então é importante a gente estar sondando isso para nós nos anteciparmos a eventuais problemas e nos prepararmos também da melhor forma. Então assista aquele vídeo caso vocês tenham interesse nesse assunto. Então o Itaú, né, comunicou para os clientes dos seus cartões de crédito sobre mudanças no contrato dos produtos, que foi o que eu falei que a galera ficou um pouco nervosa. O banco, em resumo, as mais importantes, o banco reduziu o prazo para cancelamento de cartões por inatividade. Então, vou mostrar para vocês aqui no regulamento. Mas, em resumo, todos os bancos, eles têm algumas políticas de um determinado tempo que tem para caso você não faça nenhuma transação com aquele cartão de crédito ou com um produto de determinado banco, eles podem cancelar, por exemplo, o seu cartão de crédito por inatividade. Então, supondo que eu, Lucas, aqui eu ensino para vocês de cartão, tenho 40 cartões de crédito e eu não uso, desses 40 cartões, eu não uso 35, eu só uso 5. Eu corro o risco, com os 35 que eu não uso, de ter o cartão cancelado por inatividade. É difícil demais dos bancos, pelo menos no passado, era muito difícil os bancos cancelarem cartão de crédito por inatividade. Só que agora, como a gente está vivendo um outro momento da economia, isso vem se tornando cada vez mais frequente e agora a gente pode ver que um grande banco, como o Itaú, reduziu o prazo para cancelamento dos cartões, que antigamente no regulamento era de 6 meses, então se você tivesse o seu Pão de Açúcar, ou Tudo Azul Visa Infinity, ou algum cartão do Itaú e ficasse 6 meses sem usar, você corria o risco de ter o seu cartão de crédito cancelado por inatividade. Agora, a partir do dia 8 de agosto, esse limite, né, vai cair para 3 meses. Igual vocês podem ver aqui no regulamento, nessa cláusula aqui, ó. Cancelamento do cartão. Se você não fizer o uso do cartão em um prazo de 3 meses seguidos, você vai correr esse risco. E, pessoal, já falo para vocês que isso não era comum no passado, tá? Mesmo que você ficar 6 meses, por exemplo, que era o prazo anterior, dificilmente o Itaú cancelaria o seu cartão. Então, agora a gente está vivendo um outro momento. E um deles, na minha opinião, é a questão de que muitos bancos talvez tenham errado na mão na hora de liberar limites e também cartões de crédito para os seus clientes. Então, muitos clientes que não tinham condição de ter um limite X, porque não tinham uma renda ou não usavam cartão de crédito, o banco foi lá e concedeu esse crédito para essa pessoa, ou o crédito e o cartão para determinada pessoa que não tinha uma condição de uso daquele cartão, tá? Então, como muitos bancos, pelo visto, erraram a mão, até porque a inadimplência está aumentando, como eu já venho alertando aqui no canal,
é natural que os bancos agora vão ter uma tendência de reduzirem a sua base de clientes e cancelar a conta, cancelar o cartão de clientes que podem eventualmente apresentar um risco para o banco ou que não usem os serviços que o banco está te oferecendo. Nada mais justo, tá, pessoal? Não estou criticando essa questão. Só estou mostrando que é um fato isso, né? Os bancos eles estão se arrumando ali, se organizando, porque eventualmente estão sofrendo muito com inadimplência e também com outras questões, né? A questão da taxa de juros está muito alto, o consumo, né, tá meio segurado ali, as pessoas estão com um pouco de medo de gastar e tudo mais, questões globais, né? Mas óbvio que também tem um lado positivo. O Brasil tem recebido muito investimento exterior por causa da nossa taxa de juros que está alta, acaba que fica atrativo para os países do exterior, enfim, vários outros motivos, mas em resumo é isso, os bancos eles estão começando a receberem determinadas consequências dessa inadimplência da economia, tanto, por exemplo, C6 Bank com prejuízos crescentes chegando a 2,2 bi, valor gigantesco, assustador. Os bancões, queda gigantesca de lucro, como por exemplo o Santander com 46,6%. Então a gente está começando a ver, e é óbvio que os bancos eles de alguma maneira iriam tomar algumas medidas para segurar ao máximo essas quedas gigantescas nos lucros, tá? Nos resultados deles. Portanto, se você tem algum cartão Itaú, curte os benefícios, mas não tem realizado tantas compras com cartão, é bom tirar da gaveta para evitar o possível cancelamento. Então já se antecipem a isso, pessoal. A partir de agora, 3 meses. Se você não usar o seu cartão de crédito no Itaú, mas acredito que outros bancos vão tomar medidas similares, tá? Porque o Itaú hoje é o maior banco da América Latina, então ele dita algumas tendências. Eu não duvido que outros bancos façam isso também. Então é bom agora você sentar, organizar a casa, identificar os cartões que você tem e dê prioridade para os cartões que você quer permanecer com os mesmos benefícios, quer permanecer com aquele relacionamento. E eventualmente um cartão ou outro que você não tem tanto interesse, cancele, busque verificar a possibilidade de cancelar esse cartão, ou se você quer manter ele, eventualmente procure utilizar ele no seu dia a dia para evitar possíveis cancelamentos. Além disso, teve outra cláusula que chamou atenção, que foi a 2.1 do contrato, que trata sobre compras à vista ou parcelado, que ganhou ali um novo item indicando transações que podem ser negadas. Então o Itaú, ele já tradicionalmente ele tem, pelo menos uma situação que eu passo muito, é que eu vou tentar passar uma transação e tal, dependendo do horário, eles são bem rígidos, então eles às vezes não aprovam determinada compra. E pelo que a gente viu, eles vão ficar cada vez mais rígidos nisso, e tudo bem, é uma política que o banco está adotando, que está aqui, ó, relação inclui, entre outras operações, recarga de valores em contas de pagamento, utilizando a função crédito. Confira o texto completo. Então aqui está o texto, ó, nós poderemos negar transações que não representem compras de bens ou serviços, como por exemplo, operação de crédito, transação para carga de moeda estrangeira, então aquelas compras que você eventualmente ia fazer utilizando Recarga Pay, PicPay, né? Pode ser que você tenha essa compra negada pelo Itaú. Por questões de segurança, não julgo eles, é uma medida que eles estão adotando e que pode fazer sentido, até porque agora no Itaú já praticamente todos os cartões dele você não pontua nessas carteiras de pagamento, né? Então, por exemplo, Recarga Pay, você vai pagar um boleto lá ou alguma coisa pelo Recarga Pay, você não vai ter a pontuação do seu cartão de crédito. Então, nem faz hoje em dia mais tanto sentido você utilizar essas contas de pagamento para pagar eventualmente alguma coisa com o seu cartão de crédito do Itaú. Mas pelo que a gente viu, vai apertar essa situação e muitas compras vão ser negadas aí que você fizer por esses aplicativos. Com relação aos inadimplentes no Brasil, vocês já podem ver que cerca de 1/3 da população, considerando que a gente tem 230 milhões, sei lá, mas é por aí, de habitantes aqui no Brasil, né? 71,44 milhões de inadimplentes é bem grande, sendo que a gente tem que considerar que tem crianças aí também, no total, né, da população brasileira, então é um pouco aí, de repente, superior até a 1,3 não, a 1/3 da população que está endividada, tá, pessoal? Então isso aqui é importante, a fonte, ó, é Serasa, abril de 2023. E o que isso aqui, quando você olha esse número, é importante você ter consciência para já ir se preparando. Cara, os bancos, eles estão sofrendo com os inadimplentes.
Pessoas estão deixando de pagar e geralmente quem concedeu o crédito são os bancos e até algumas empresas. E o que vai vir como consequência para a gente já ir se adaptando? Reduções de limites para quem não usa. Então você, por exemplo, que tem um limite de 50 mil e você usa 15 mil por mês, possivelmente você vai ter uma redução de limite. Isso vale para qualquer outra faixa de renda, tá? Eu só trouxe aqui uma como exemplo. Questão da dificuldade da isenção de anuidade. Então antigamente era muito fácil você conseguir uma isenção. Às vezes tinha cartão de crédito Black, top das galáxias, que eu nem tinha gasto nesse cartão e eu só ligava na central e já conseguia isenção de anuidade 100% por 12 meses. Acredito que agora, nos próximos meses, a gente vai ter mais dificuldade para esse tipo de operação. E você só vai conseguir aí isenção possivelmente com cartões de crédito ou bancos que você já tenha algum relacionamento melhor, tá bom? Agora, situações como essa que eu dei de exemplo, que eu passei muito recentemente com o meu The Platinum Card, eu liguei para a central, não consegui de forma nenhuma fazer ali a negociação da minha isenção de anuidade, tá? Também era um cartão que eu não usava muito, confesso. O que eu fiz, pessoal? Cancelei a anuidade. Mas lembrando que nos últimos 2 anos eu tinha conseguido pela central. E agora não. Então repara que é uma tendência. Então é importante você já... O que você pode fazer? Tentar identificar quais que você tem que solicitar ou negociar a isenção de anuidade e fazer o quanto antes, porque vai ser mais difícil para frente. E os cartões de crédito que você mais vai usar no seu dia a dia... Foque, selecione quais vão ser os gastos que você vai ter mais gastos, tá? Não fica pipocando, então, supondo que você tenha uma média de gastos de 20 mil no mês e você tem 4 cartões que você usa muito, não usa 5 mil em cada. De repente, pensa de forma estratégica onde você pode focar mais os seus gastos para ser mais fácil você conseguir negociar uma isenção. Porque, por exemplo, supondo que no Bradesco você consegue isenção bem fácil, mas no Tudo Azul Visa Infinity você tem um pouco mais de dificuldade. Então, de repente, faz sentido você focar os seus gastos no Tudo Azul Visa Infinity, que é mais difícil de você negociar a isenção, porque no Bradesco você já consegue negociar um pouco mais fácil. Então, isso que eu estou dizendo. Só foi um exemplo aqui, pessoal, mas a ideia é sentem agora na cadeira e identifiquem como que vocês podem adaptar a estratégia de vocês para aproveitar o quanto antes para negociar uma isenção e verificar dentro da sua estratégia qual cartão você deve focar mais os seus gastos para facilitar uma possível negociação de isenção para frente quando for renovar o seu pedido aí da isenção de anuidade. Cancelamento de cartões, então acredito que isso vai se potencializar, principalmente para os bancos que acabaram eventualmente cometendo o erro de conceder muito cartão de crédito fácil, muita isenção de limite sem muitos requisitos. Eu acredito que principalmente esses bancos vão tomar esse tipo de medida. E não estou dizendo que eu concordo ou não com a situação, tá, pessoal? Mas a gente pode ver que, por exemplo, o C6 Bank, ele tem tomado nos últimos meses algumas atitudes com relação a isso. Então, muitos clientes tiveram as suas contas, né, os seus cartões de crédito, os seus limites de 15 mil para 0, por exemplo. Sendo que muitos desses clientes utilizavam o cartão. Então não foi simplesmente, eu tinha meu cartão de crédito ali e eu não usava. Então por isso que o banco zerou meu limite. Não, teve muita gente que usava o cartão de crédito, pagava tudo em dia e mesmo assim teve uma redução a 0. Tá? Então essa é a situação que eu fico mais assim assustado. Tá? Não é com aqueles clientes que têm o cartão e nunca usaram e tiveram a redução do limite. Esses aí até eu entendo o banco querer zerar. O que me impressiona é as pessoas que usam o cartão, pagam todo dia, esses terem o seu limite zerado. Esses que me chamam a atenção. Tá? Essa é a situação que me preocupa. Redução de benefícios, então a gente já vem nos últimos meses, vários benefícios sendo reduzidos e muita gente adora falar, é porque está sendo muito divulgado. Pessoal, é porque as pessoas estão fazendo muito errado, estão usando o benefício errado. Cara, pensa comigo. Se as pessoas estão usando o benefício errado, para o banco é muito simples ele chegar e falar, exemplo, o Banco Inter, eles estavam, você podia emitir todos os seus adicionais colocando o seu nome no cartão para ter o acesso à sala VIP. Tá, para o banco era só ele fazer o seguinte, não permitir mais isso. O nome do cartão que fosse solicitar o adicional ser da pessoa que está recebendo o adicional. Eu não poderia botar o meu nome, Lucas Fialho, em todos os cartões. Tá? Então é muito simples para o banco fazer isso. Só que o que eles preferem? Cortar o benefício, tá bom? Então, e entendam que não é por causa do mau uso dele. Porque isso aí eles conseguiriam de alguma forma fazer a modificação para que as pessoas que usam de má fé sejam prejudicadas. Não, eles fizeram isso justamente por causa dessa situação toda que eu estou trazendo para vocês, de inadimplência crescente, a economia um pouco embaralhada, questões
econômicas fora do país, e acabou que, por causa disso, eles estão tendo, por causa da redução de lucro gigantesca que eles estão tendo, eles estão precisando reduzir alguns benefícios, e isso é natural e acredito que vai permanecer acontecendo. Então já aconteceram várias mudanças, inclusive no C6 Bank aconteceram várias super recentes, e eu acredito que por mais uns meses aí a gente vai passar por esses cortes ou reduções de alguns benefícios. E o que a gente pode fazer, pessoal, é igual aqui as estações do ano. Até pouco tempo atrás, lá ali na época da crise e tudo mais, aquela crise da gripe lá que a gente vivenciou, pessoal, estava muito fácil conseguir cartão de crédito naquele momento, tá? Então 2021, por ali era bem fácil. Aí vocês vão me dizer, tá, então aquele lá era um momento favorável para cartões de crédito, limite? Sim. Aí você vai me dizer, tá, e como é que era antes? Pessoal, 2018, por exemplo, que esse mundo de milhas ainda não era muito divulgado aqui, inclusive foi quando a gente começou esse canal, pouquíssimas pessoas sabiam de milhas. Cara, naquela época era extremamente difícil conseguir cartão. 2016, então, era muito, muito difícil, só com comprovação de renda ali, ó, certinho. Então repara que são ciclos. Então a gente não tem como modificar esses ciclos. Assim como vem o inverno e é uma bosta, particularmente não gosto muito de frio, cara, o que a gente pode fazer? Colocar o agasalho para se preparar, tá bom? E quando vem o verão, a gente pode tirar o agasalho e fazer as nossas adaptações, passar um protetor solar e afim. E a mesma coisa aqui, pessoal. Agora a gente vai passar por essas reduções de limite e tal, então é importante você já sentar na cadeira e adaptar as suas estratégias. Então identificar quais cartões de crédito que não fazem mais sentido na sua estratégia para você eventualmente cancelar ou deixar eles de lado e não ter giro nenhum. Ver quais cartões de crédito faz sentido você negociar o quanto antes a isenção da anuidade. Identificar certinho quais são os cartões de fato que você tem e quais são os benefícios de cada um desses cartões que você usa, tá bom? Para você não ter também cartões que têm exatamente o mesmo benefício. Então, exemplo, eu quero o cartão X porque ele me dá acesso ao Lounge Key. Só que o cartão Y, ele me dá acesso ao Lounge Key e ao Dragon Pass. Beleza, se você já tem acesso nesse cartão a 2 programas, você pode cancelar o outro ou parar de usar o outro, tá? Então essas adaptações que é importante você eventualmente já ir fazendo para se planejar para essas possibilidades aqui que podem vir a acontecer no futuro de redução de limite, dificuldade de isenção, cancelamento de cartões e por aí vai, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não é um vídeo interessante, né? Eu sei que não é um vídeo com notícias boas. E agora, aqui em cima nos cards, vou colocar para vocês o vídeo que eu vou gravar na sequência agora, depois desse vídeo aqui, que é sobre umas notícias aí de possibilidade de mudarem a regra do Companion Pass e também do voucher upgrade de cabine para os cartões de crédito Azul Visa Infinity. Tamo junto, se inscreve no canal, não se esqueça.